Oi, oi, oi! Boa noite, amores! Então, estamos aqui para nossa live, para falarmos dos signos, como todo domingo a gente vem falando aqui, eu e o Salacó. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fabiane Soares, psicoterapeuta reencarnacionista, sacerdotisa do Templo de Tote e tenho maratonado com o meu amigo Salacó os domingos, uma live sempre com um bate-papo gostoso e leve sobre os signos, suas personalidades e como se relacionam. E eu hoje quero começar um pouquinho diferente, porque eu sempre esqueço de uma coisa. Gente, acessem lá o meu perfil, o perfil do Salacó, entrem na parte do sobre, lá tem os nossos canais, nossas redes, curtam as nossas páginas, sigam a gente no Instagram, no YouTube. Nossos perfis estão sempre com muito conteúdo para vocês. Então, não se esqueçam disso. Outra coisa que eu quero começar hoje um pouquinho diferente, antes de chamar o Salacó, é que eu estava vendo as pedras para os virginianos, né? As indicadas, assim, que a gente vai mostrar depois ao falar da personalidade. E entre elas estava uma pedra que ela tem um valor especial para mim. Essa selenita, estão vendo que ela tem um modelinho diferenciado? Essa selenita tem um valor inestimável para mim, porque foi um presente da minha primeira turma de alunas da psicoterapia holística, onde eu formei, com certeza, excelentes terapeutas holísticas, e com muito carinho elas me presentearam no dia da formatura, e com vários mimos, e entre eles essa pedra linda, maravilhosa, essa selenita. E aproveitar e avisar para as meninas que estiverem assistindo agora ou em outro momento, muitas saudades de vocês, vocês são muito especiais para mim, porque foram a primeira turma, né? Aquela velha história, o primeiro a gente nunca esquece. E aí, vamos chamar o Salacó, que já deve estar aí por perto, né? Esperar ele entrar. E aí, gente, como é que vocês estão para falarmos hoje do signo de Virgem? Tem algum virginiano, alguma virginiana já por aí? Eu quero acompanhar vocês aqui também pelo computador, que fica mais fácil para mim lendo as perguntas de vocês, né? O que vocês estão comentando. Me contem aí o que vocês têm achado das lives. Se vocês têm alguma sugestão, a ideia é trazer outros convidados em outros momentos para bate-papos assim, sobre algo de informativo, de útil, de transformador para as nossas vidas. Tá? E assim, sabe como é que é, né? Eu, às vezes, dou uma brigadinha, pouquinha coisa assim, com a tecnologia, né, gente? Hoje eu me atrasei uns 2 minutos aí para começar a live. Vocês já ouviram falar em visita por telefone? Então, a visita por telefone é aquela ligação que começa às 2 da tarde e encerra às 5. Então eu recebi pouco antes da nossa live, né? Uma ligação dessas pra gente, pra bater um papo aí, atrasei um pouquinho. Mas, gente, em época de pandemia, né? A gente tem que fazer visita a si mesmo. Visita por telefone, por ligação, por videochamada. Tá chegando aí o Salacó, gente, para complementar a nossa noite, a noite em que vamos falar dessa turminha adorável de virginianos. Eu tenho alguns virginianos bem especiais na minha vida. Alguns virginianos que eu quero bem, pertinho de mim, outros que eu quero bem longe. Tá? Mais longe, assim, melhor. A gente sempre tem, né? Acho que um ranço com cada signo. Salacó,
te aceitei ali o teu convite, já tá ali adicionando para mim, acho que daqui a pouco entra. E aí a gente tem, né, tem essas coisinhas, essas questões, e esse é o signo do analíticos virginianos. Às vezes um pouco críticos, levemente mandões. Boa noite, amore! Tudo bom? Boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite, pessoal que está aí, que já está chegando. Mais um domingo. Muito E bom aí, como isso. é que tá? Afiado para falar nos virginianos? É um signo que eu admiro muito, né? Ainda que seja muito criticado, né? E assim como escorpião, né? Todo mundo tem, escorpião é malvado, né? Virginiano é chato, essas coisas assim eles têm, né? Leonino é E na real, metido. as pessoas não gostam não olham críticas de uma forma positiva, né, de uma forma construtiva, assim como não olham a verdade que o escorpião traz, que depois a gente vai entrar na outra ainda, né, agora depois tem Libra, depois tem escorpião. Então, são dois signos que eu, particularmente, né, eu gosto muito. Eu tive um pai maravilhoso, virginiano, meu Ló é virginiano, meu mestre guru de reiki, astrólogo, meu que eu chamo de guru, né? É virginiano também. E tem pessoas de virgem que eu me dou muito bem, né? E claro que conheci virginianos negativos também, nesses 60 anos, né? A gente conheceu muita gente, né? Mas o arquétipo em si, ele nos ensina muito a maturidade, nos ensina muita coisa que a gente necessita para o mundo adulto, né? Que a gente não vai ser criança a vida inteira. Ainda que o leonino Infelizmente, guarde né? muita. Infelizmente para nós leoninos, infelizmente. Mas, mas se mantém, né, essa criança interna, que é importante, que o Leão fala tanto disso, que até a gente nem entrou nessa seara, né, na live passada, porque foi uma jogação de confete um no outro e em si mesmo, que Leão foi uma live muito leonina, E né? os leoninos que estavam presentes também, né? Também, né? Maravilhosos. Então, assim, entrar com virgem daí, agora assim, tipo, né, vamos parar, né, acabou a festa, agora é hora de cuidar da ressaca, né, a gente bebeu bastante domingo passado, o Leão fez festa, né, se Bora bebedou, falar sério. fedeu, dançou, cansou, agora vem o virginiano com engove, vem o virginiano cuidar da saúde, né, ter cautela, né, todas essas coisas que envolvem o signo de virgem, casa 6, e também Mercúrio, né, que a gente já falou que Mercúrio rege o signo de Gêmeos, né, na outra live, né? E Sim. agora vem esse Mercúrio de novo, tá? Que na astrologia A mil. medieval tem, como eu falei, né, só Leão e Câncer que tem um planeta só para eles, né? Os outros signos têm que dividir, né? Depois, Virgem, claro que já tem a questão, já se vislumbra colocar Quiron para Virgem, assim como Carla para Libra, mas isso é papo de astrólogo e né, não dá em nada a gente falar sobre isso. O que interessa é a gente falar Virgem, casa 6 e Mercúrio regendo Virgem, porque é outro tipo de Mercúrio daí, né? O Mercúrio de Gêmeos a gente já falou, que é aquele Mercúrio, né, que quer saber de quase tudo um pouco e quase tudo mal, né? Às vezes que ele se aprofunda em alguma coisa. E já o virginiano não, é aquele Mercúrio que especula mesmo, que vai muito a fundo, que se especializa, né, que se interessa, que tem paciência, né, tem essa coisa telúrica, né, de terra mesmo, que é um signo tá muito voltado à terra, à planta, à mãe natureza, à Gaia, esse cuidado com o corpo. Virgem nos lembra que nós somos natureza, o nosso corpo faz parte do ecossistema, né, o corpo que nós habitamos, que o nosso espírito habita, ele é natureza, tanto quanto qualquer uma árvore, quanto o mar, quanto qualquer parte do planeta, né? Nós temos os 4 elementos, nós dependemos e interagimos, não somos um diabo de garrafa hermeticamente fechados, como tentamos muitas vezes fazer na casa da gente, né? Colocando inseticida, a minha casa tem tela contra o mosquito, né? E essas coisas Nada todas que a extra. gente tem.
para conseguir ter uma vida confortável, mas ele continua, o corpo continua aí, né, interagindo, né? O Covid está aí para botar pânico nas pessoas. Nem tanto Covid, mas as pessoas colocam pânico nas outras no caso do Covid. E com outras coisas mais. Né? Isso não é a live, né? Mas Não, seguinte, você pula. então, Então, assim, Virgem, né, regido é um signo mutável, né, porque a gente já falou o segundo, no caso, né, signo mutável, né, porque o primeiro signo mutável é o Gêmeos, né, o segundo é Virgem. Então, na casa 6, né, que é a casa de Virgem, nós vamos fechar, então, as casas pessoais, que são as primeiras sim. 6 casas. Né? E depois nós vamos para as coletivas de Libra em diante, que vai ser Libra na próximo domingo. Então, Sim, Virgem próximo. é de uma polaridade positiva, um signo, negativa, um signo regido pela Terra. Né? Então, ele é muito telúrico, como eu falei antes, ele é muito cauteloso, muito analítico, né? O signo que analisa, né, as coisas, que não é que essa coisa assim que tem, as pessoas falam que Virgem é perfeccionista, que é xarope, que nunca nada tá bom, que nunca tá... Não, ele quer fazer o melhor. Né? Claro que a perfeição, todo mundo sabe que não existe, nós não alcançamos nunca a perfeição. A Mas gente só tenta. o virginiano ele vai ver o que é melhor naquela situação, o que pode melhorar, né? O que pode qual é a tecnologia que se pode ainda avançar, o que se pode ver, principalmente em relação à casa 6, que é saúde e trabalho, né? Porque não adianta ter trabalho e não ter saúde para conseguir trabalhar. Né? Então, Virgem, É verdade. essa felicidade do trabalho, né? Essa coisa de trabalhar por amor, então, de buscar o trabalho como um sacro ofício, né? Como uma coisa que se lhe dê prazer, que se tenha o prazer em fazer, não só simplesmente para se manter. Então, Virgem traz toda essa questão, né, que do mundo adulto, como eu falei. Né? Então, a criança já se manifestou bastante no Leão, né? A criança já nasceu lá no Áries, né? Com o corpo, aquela coisa toda. Depois, casa 2, né? O que ela tem, né? A situação econômica dela, que tudo que ela tem, né? Em todos os sentidos, não só econômico. Né? A parte intelectual começa a ter nos gêmeos, né? Os irmãos, os avós, né? Pai, mãe, Leão, Câncer, né? Câncer a casa, o tipo de educação, Leão. Agora, o Virgem já vem com essa consciência assim, agora eu vou para o colégio, né? Eu vou para a sociedade, eu não posso ter o mesmo comportamento familiar, né, doméstico lá na rua, na escola, no trabalho. Né? Então, vou me lançar, estou pronto para me lançar para o mundo adulto, para a sociedade. Vou sair, né, e vou sair do seio familiar, né, de irmão, de vovó, de papai, de tia, né, e vou colocar uma máscara, vamos dizer assim. Não é que esse virgem seja mascarado, mas eu vou ter que me comportar de uma forma, não estou na minha casa, não estou com aqueles que me acolhem, que me cuidam. Não, estou me lançando para o social. Então, a primeira consciência de que nós temos que ter cuidado, né? Então, ter precaução, ter comportamento, né? Ser mais sóbrio, ser mais adulto, colocar uma postura mais confiável também, né? Sim. Então, tem toda essa coisa de... Então, para isso que Virgem, ele seleciona, né? O joio do trigo está muito alinhado com a agricultura, como eu falei, com os frutos da terra, né? Tanto como remédio. Tem muito, Virgem tem muito a ver com o Ossan, orixá das folhas, né? Porque essa coisa tanto do São cultivo, bem né? seletivos Com mesmo. deusas Ceres, né? Deméter, quanto Ossanin, né? Que tem toda essa questão da comida também ser um remédio. Né? Sim. Então, isso a Ellen White mostra muito bem, né? Aquela que fundou a Igreja Adventista. Né? Ela mostra muito, tem um livro dela muito bom sobre isso, como a gente usa a comida como forma de remédio também. Né? Ela pode E nos curar. sabe, Então, Salacó, que assim, ó, para trazer um exemplo disso, desse lado que tu falou tanto, né, de cuidar da saúde, de corpo, assim, enfim.
tem alguns virginianos dos quais eu tenho longo convívio, posso falar e sei que eu posso citar aqui. É a minha sobrinha, muita gente conhece, porque ela que assumiu a parte bem-estar, né? O IG dela, todo o Pilates, enfim. Então, assim, são mais de 30, não vou entregar a idade, mas uns 30 anos, 30 e pouquinhos de convívio, né? Não vou entregar a idade dela. E ela, até se encontrar profissionalmente, ela sempre voltou mesmo o olhar dela para essa questão da saúde. Né? Hoje ela tem um estúdio de Pilates e ela, eu escuto muito, porque eu atendo lá uma vez por semana, tenho um consultório lá, e eu escuto muito das alunas elogiando o trabalho dela e falando o quanto ela puxa mesmo, ela é rigorosa, sabe? E ela tá lá o tempo todo chamando atenção, e olha que vai estragar isso, não pode fazer aquilo. Ela é bem cuidadosa, assim. Apesar de ter um jeito que parece ser mandão, né? De estar falando assim, de estar impondo, não tem muita delicadeza. E eu não sei se isso é uma característica dela ou dos virginianos que eu conheço, mas eu tenho uma prima também que agora dia 30 faz aniversário, tenho um grande amigo de muitos anos que também é virginiano, e eles têm esse lado protetor, o lado de cuidar, tem aquela responsabilidade ali em cima, sabe? A minha sobrinha, por exemplo, putz, falou mal de alguém que ela gosta, ela viu uma onça, né? Já tá ali partindo para cima. Essa minha prima é uma pessoa também extremamente cuidadosa. Eu lembro quando eu ganhei meu filho, ela estava lá junto no hospital, enfim. Esse meu amigo é super responsável, super preza assim, pelas coisas da responsabilidade, e bem nisso. Sempre foi de me dar aqueles puxão de orelha de não dá, né, Fábio? Para aí, né? Não alopra, não bloqueia. Que o Leonino, né, na sua impulsividade, e aí o virginiano vem, parece que dá uma freada. Então, acho bem legal, assim, a gente ter esses convívios. Baixa um pouco, é o leão. Mas é porque o virginiano até não... A gente é expansivo e fala, e grita, e sapateia, né? O leão é todo, né? Faz um rugido. O virgem já fala mais baixo, o virgem já não fica... Porque o leão tem aquela coisa assim, a gente tem... Principalmente tem ascendente em leão também, como eu. A gente acaba se metendo na vida dos outros sem ser chamado, mas não é por mal, é porque a gente tá vendo que a pessoa vai se ferrar. Então, a Tá gente... ali. Mas a pessoa nem tá dando atenção pra gente, e a gente jogando pérolas aos porcos, né? A gente falando, ali a pessoa nem está atenta. O virginiano não, ele vai falar pausadamente, calmamente, para quem quiser ouvi-lo. Se ele vê que a pessoa não está interessada, que a pessoa não vai dar atenção, ele simplesmente fica na dele. Né? Tá nem aí. Não, é porque ele sabe o que é melhor. Ele tem essa coisa de... Eu sempre digo, virgem é pegar um saco de feijão, escolher o que presta, vai para a panela, o que não presta, vai para o lixo. Então, isso é em tudo na vida da gente. Então, virgem é tão importante na vida da gente, no mapa da gente, as pessoas não dão muita importância. Como eu falei, o meu guru, que eu chamo André de Simone, um astrólogo, tarólogo, ele é também um terapeuta holístico, mestre reikiano, facilitador de biodança, um cara fantástico, né? E professor. E ele sempre vê a minha revolução... desculpa, eu agora entrei quase com a Marilena Chauí aqui, revolução sexual. Minha revolução solar, né? E, então, a primeira coisa que ele olha é a saúde, né? Olha aqui, painho assim, 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 e olha, cuida isso aqui, cuida da alimentação, e olha não sei o que, e vai malhar, e e fica, o mapa, o foco dele é esse aí. Né? É o O cuidado, cuidado, né? O virginiano é muito cuidadoso, assim, é muito com os cuidadoso. seus. Então, claro, quando ele chega, às vezes chega a ser assim uma pessoa hipocondríaca muitas vezes, né? Alguns são, né? Assim, tem um sério cuidado, uma séria preocupação com o cuidado. Então, toda essa questão de preservar, né? De se precaver, de ter consciência das coisas, de realidade. O virginiano, ele é realista, né? Ele não tem essa coisa de muita ideologia, de muito
de fantasmagoria, não, ele tem a coisa do real. Claro Sim. que ele tem oposição ao peixes, né, que é o complementar, lá dentro dele também tem o lúdico, e isso é maravilhoso. Eles fazem coisas fantásticas, mas isso está lá dentro, eles vão usar quando é preciso, né? Não é como, é que nem a gente estava fazendo de leão, né, que essa coisa toda, essa explosão, né, o virgem já veio, não, agora está na hora de, né, agora está na hora de ser sério, está na hora de ser adulto, ser sisudo. Então, muitas vezes, o virginiano, o negativo, né, ele se torna uma pessoa pedante, aquela que fala assim, e que coloca a sua ideia acima dos outros, e aquela empáfia, e aquela coisa que tu fala, que chega, dá até raiva na gente, a gente pode até dar razão para a pessoa, mas aquela coisa de falar assim, dá uma... Controlar. tu tá com razão, mas não tá, né? Então as pessoas se irritam. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço de virgem que às vezes, porque como eles são muito inteligentes, né, às vezes a pessoa não tem tato e é arrogante. Sim. Mas essa coisa de exigir a perfeição, né, de exigir as coisas serem feitas como deve ser, né? O meu próprio Luó mesmo, eu vi oportunidades de o outro querer fazer matação e ele olhar assim, não, vai fazer direito, vai... Ah, mas não sei o que. Não tem não sei o que. Vai fazer assim. Né? Então, ele quer a coisa, tem que ser como é. Né? O virgem, ele quer as coisas direito. Então, isso dá uma complicadinha um pouco para se relacionar, né? Com o virginiano, assim, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Porque o virginiano, ele guarda aquilo... não é só o virginiano, onde nós temos virgem, né? Que todos nós somos virginianos em algum aspecto. Tem pessoas que têm 2 planetas como eu em Virgem. Eu tenho Marte e tenho Plutão na casa 1 em Virgem. Então, a minha metade da casa 1 é Virgem. Então, claro, que eu sou muito... Até o meu próprio astrólogo, esse que eu falo, o André de Simone, ele sempre espainto, às vezes mais virginiano do que eu. Né? Mas às vezes a pessoa não tem nenhum planeta, ela só tem uma casa, né? Como todo mundo tem. Né? Nem que tenha Virgem, vamos dizer assim, lá, mas... ela tem Virgem igual. Né, vai causar alguns problemas para ela, né, o virgem interceptado, mas tem uma hora que vem, né, à tona. Então, é muito importante essa questão de onde a gente tem virgem, como a gente trabalha com isso, mas no relacionamento, como tu fala, o virgem, ele nos dá essa questão de ter os nossos segredos, os nossos mistérios. Escorpião adora mistério, mas virgem é o mistério. Tem coisas que a gente não divide com ninguém. Segredo é uma coisa só nossa. Se eu contar para ti, já não é mais segredo. Então, essa questão de ter o seu âmago, de ter a sua intimidade, as suas coisas mais íntimas, mais profundas, é virgem. Então, essa questão de... Como no amor. Agora, depois, domingo que vem, a gente vai entrar em Libra. Libra é o amor, papapá, babá, aquela coisa, aquele romantismo... Mas o virgem, primeiro, ele tem a preservação dele. E aquela coisa, eu vou me doar, eu vou amar, mas até ali eu não posso me deixar diluir completamente. Então, virgem é esse nosso... Até a página 3. âncora no nosso eu mesmo. Porque senão é aquela coisa, as pessoas se matam por amor, né? se perdem, né? Por amor, se perdem fortunas, perdem a vida em vários sentidos, né? Por amor, por não ter esse limite que o virgem coloca, de ver a coisa assim, eu posso sonhar, eu posso lucubrar, eu posso fantasiar, mas o pé tem que ficar no chão. Até tem uma música tem uma música que diz, a gente voa, voa, mas o pé, minha nega, fica no chão. Que é tem que tentar deixar, né? Tem que ficar com o pé no chão. E como é que fica? Esse assim, não fica meio conflitante, porque é que nem tu falou, né? Lógico que a gente vê aspectos astrológicos, nós dois trabalhamos com a espiritualidade, e aí olhando um pouquinho assim, num olhar da religião de matriz africana, por exemplo, me remeteu a isso porque falou que o virginiano, ele guarda segredo, né? Ele se preserva. Como é que fica um virginiano, então, que é filho de Iemanjá? Que filho de Iemanjá adora
contar uma novidade, adora contar um babado. Conflitua? O que é que nessa hora aí tem que ver os outros aspectos do signo para ver se a coisa Sim, com flui. certeza, né? Mas já que, porque Iemanjá é muito diferente um homem de Iemanjá e uma mulher de Iemanjá, não sei se você já reparou, né? É uma diferença enorme. Sim. Os homens de Iemanjá são praticamente castrados, assim, eles são na deles, normalmente são pinguço, né? E ficam ali Mulheres de Iemanjá são muito, muito autoritárias, muito mandonas, muito poderosas. Então, no caso, o virginiano de Iemanjá, homem, né, é uma coisa, e virginiana de Iemanjá seria um porre, né? Imagina uma mãe de santo de Iemanjá virginiana, meu Deus, né? Pobres Aí filhos. Coitado dos devotos, né? Mas a questão de virgem é aquela coisa assim, é como uma casa. Tu pode olhar uma casa muito bonita, muito, né? Ela tá tudo maravilhoso, enfim, um palácio, o Palácio de Versalhes, né? Uma coisa linda, né? Mas se não tiver a precaução, se não tiver essa coisa, a nutrição, né? Virgem está muito relacionado à nutrição, né? Ao cuidado, à preservação, né? Porque não adianta tu fazer uma construção magnífica, uma edificação espetacular, e tu não tiver manutenção, se não tiver solidez, alicerce, todas essas coisas que mantêm aquilo tudo. É mesmo que tu comprar um carro e não tem manutenção, ele vai estragar. Então, assim como o nosso corpo, né? Virgem, não essa questão. Às vezes a pessoa se preocupa muito com o cabelo, a maquiagem, a unha, tudo, mas a saúde, a beleza começa pela saúde. E Virgem nos ensina o quê? A cuidar a nossa saúde, nosso bem-estar, porque sem saúde não se tem beleza. Nosso Então, templo, né? Virgem Que é o nosso corpo. muito importante no mapa de uma pessoa. O que ela tem em Virgem, o que ela tem na casa 6. Né? Eu tenho na casa 6 Sabe que Saturno e tenho Júpiter, conjugados, um em cada signo. Né? E eu sempre esqueço de olhar o meu mapa. fatal. Então, Na casa 6 do trabalho, eu posso estar doente que eu trabalho. O trabalho tem que ser muito sério, tem que ser muito bem feito. Não aceito erros, não aceito falhas, né? Porque é o Saturno, onde tem o Saturno, que a gente vai falar depois, né? Lá na casa 10, no Capricórnio. sim. Né? Mas aonde se tem na casa 6 também, o que se tem na casa 6 está muito ligado também à Virgem. Né? Então a saúde é a casa 6 e também se olha a casa 1. Né? Que está muito. Que é o corpo. Sabe que, Casa 6 que as pedras. Sim, Oi? as pedras que estão relacionadas a esse signo, né? E assim, as que eu selecionei, ela tem muito a ver com isso. Porque a gente tem assim, ó, na Amazonita, que toda pedra verde ela já traz, né? Por si só a questão de saúde, de cura, né? Ela fala muito de verdade. Eu acho que o virginiano também tem isso de ser muito verdadeiro, e inclusive Sim. às vezes não medir muito as palavras, né? Quando desanda a falar, fala. A Amazônia também traz né, disso. Isso. Então é uma pedra que também traz esse equilíbrio no profissional, traz uma sorte. E a sodalita, na questão da saúde, ela trabalha muito o equilíbrio do nosso metabolismo, para ele ter um bom funcionamento. E aí ela entra nessa questão de uma comunicação, né? Vai ajudar o virginiano a internalizar na medida certa e também ajudar a falar na medida certa. E aí o que é bem interessante, que está muito relacionado, eu não sei se é o caso, esses dias tu falou de alguns aspectos de saúde. O virginiano tem alguma coisa com a coluna? De ter cuidado com a coluna? Sabe? É que o Virgem rege o sistema nervoso, né? Mas a coluna é uma coisa de aquário, né? Leão, aquário, que são opostos, né? Não, mas aí até tem a ver, porque tu vê, no nosso sistema nervoso, ele está todo ligado na nossa coluna, claro. Nossa medula, e aí a gente tem a magnetita, que é a hematita pós-magnetizada, né? Por isso que ela vira um ímã, assim. Ela é muito relacionada a trabalhar essa parte, esses problemas, questões de dores nas costas, enfim.
e também pela quantidade de ferro que tem, e sua associação, ela também é uma pedra que nos dá um centramento, né, de trabalho, enfim, nos dá equilíbrio, também se relaciona ao nosso chakra esplênico, que está ali ligado ao baço, ao todo o nosso sistema imunológico, né? Então, assim, aí tu falando assim, eu vi o quanto essas pedras e o que eu separei também se relacionava, voltava para uma questão da saúde. E acho que tem isso, o virginiano se dá bem, então acredito que tanto na área da saúde quanto na área da comunicação. Seria Sim, isso? sim. Com certeza. Com certeza, também. Porque o virginiano vai E aí, pesquisar. e para a gente não fugir, né, do que a gente sempre faz, e os virginianos naquele momento? Como é o virginiano no sexo, na cama? O que agrada o virginiano? Porque assim, já que a gente tem que aguentar ser mandado por eles, né? Não, assim, resolveu lá, o leonino, que é mais difícil ser mandado, enfim. Como é que faz para dar uma acalmada lá no bichinho nessa hora? É que o virginiano, ele não é um signo que a pessoa tem essa coisa do fogo, né, do Áries, do leão que a gente tem, de resolver na hora, de sair para discussão, para o grito, para o pau, para a pauleira. Ele é muito comedido, ele se preocupa muito com a ideia do que os outros fazem dele, né? Então, ele já não tem essa coisa de atacar direto, de impor essa coisa diretamente, mas as coisas têm que ser como ele é, né? E tudo tem que ser muito com muita segurança, com sobriedade, com essa coisa toda de... Não é que não tenha o romantismo, o virginiano tem isso, mas ele tem essa coisa muito pé no chão. Então, como ele tem essa questão muito do mistério, né? Os virginianos, e essa coisa que eu falei de virgem como sendo não dono como as sacerdotisas antigas, das religiões antigas, né? Elas eram virgens, chamadas virgens, mas elas não eram virgens porque eram celibatárias, porque elas não eram castas, né? Não, elas eram virgens porque elas não pertenciam a ninguém. Tinham religiões, inclusive, que o sexo tinham não claro que o cristianismo coloca uma orgia, mas nos rituais tinham também cópula com essas sacerdotisas, porque o sexo era sagrado, né? Antes E é até hoje. toda essa coisa. Claro que é, né? Mas não é mais porque as religiões abrâmicas usaram o controle, né, da Kundalini demais para poder realmente controlar os outros e criaram um monte de traumas e de doenças e loucuras na cabeça das pessoas devido a isso, né? Isso daria uma live, né? Mas Seria na uma live. questão de virgem, claro, assim, como ele tem essa coisa de parecer frio, de não demonstrar essa coisa de ir com mais cautela, de não ir muito com sede ao pote, ele acaba muitas vezes seduzindo pela própria presença e pela inteligência. Né? Porque é um ser muito Muito! inteligente. Né? Então, tem toda essa questão assim de uma beleza misteriosa que traz. Né? Mas, claro, que são ciumentos, extremamente ciumentos, né? Não são de fazer fiasco, né? Como no caso, assim, Sagitário, outros signos que são Libra, que são aquele Câncer. ciúme do escândalo. Não, o virginiano se mantém na dele, mas o ciúme é muito grande. Eles têm... E não é só no caso do relacionamento afetivo, né? É das pessoas que ele gosta, das suas coisas. Ele é de um modo geral, assim, ciumento, né? E vou Porque dizer o assim, virginiano ele é teu amigo. Para tu chegar, o virginiano chegar para ser, eu sou teu amigo, ele é teu amigo. Não é porque ele está no Face, não é porque ele te conhece há 20 anos, né? Não. Para ele chegar e dizer, eu sou teu amigo, não é assim, não. São poucos amigos, mas os amigos que são amigos mesmo. E quando ele é amigo mesmo. Né? Ele sabe muito bem o que é amigo, o que é conhecido, o que é colega. Para ele é muito bem estabelecido isso. Porque como ele é, não é de idealizar,
ele é muito realista, ele não idealiza com rapidez. Como tem muitos signos que olha, amor à primeira vista. Não existe uma virginiana amor à primeira vista. Nunca. Né? Só na O amor 15ª vai vir vista. dentro da realidade. Não é bem assim, não. Não é tão rápido. Não Eu existe vou te amor dizer assim, instantâneo para virginiano. de um aspecto, né, olhando o lado psicológico, um pouco assim, o lado, né, do virginiano, a luz dele, né, nesse momento, é essa questão de fazer tudo com certeza, com cautela, de analisar, de ser bem preciso, né, beirando lá o perfeccionismo, de ser cuidadoso, provedor. Mas o virginiano tem que cuidar daí com um aspecto sombra, que seria uma crise de insegurança, ou se deixar paralisar pelo medo, porque aí que é aqueles excessos de cuidado. Cuidar para não virar um hipocondríaco, já que tem toda essa coisa de cuidar muito, né, da saúde. Então, são coisas que a gente Arrogância sempre também, né? tem Às que vezes traz uma observar. inteligência. Tem uns que são muito arrogantes, né? Sim. E assim, E eu pedantes também, se particularmente, tornam pedantes, como eu falei antes, né? Porque aí fica muito difícil de conviver. Eles ficam fica muito muito difícil isolados relacionar. ali. E assim, mesmo quando a pessoa não é assim, eu posso dizer, né, de cadeira, que não é fácil se relacionar com virginiano. Assim, eu tenho um convívio quase que diário com a minha sobrinha, como eu falei, ela é virginiana, e para mim é uma amiga, é como uma filha, né? Tenho um amor imenso por ela, porque estava ali sempre junto comigo desde de bebezinho. Mas às vezes não é fácil, porque às vezes ela pensa que é a minha mãe, que ela é mais velha, ela dá as broncas, né? Às vezes dá aquela coisa da impulsividade também, né? Porque acho que é esse lado que seria mais sombra, né? Que é o medo, que não controla muito ou despeja demais, fala primeiro e pensa depois. Mas realmente dificilmente, tá? Assim, ó, nos meus anos de terapeuta, porque eu andei fazendo uma análise das fichas dos meus consultantes para trazer isso na live, né? E é um dos signos que eu menos tive consultantes. Aí eu não sei te dizer se é porque se sentem mais seguros e centrados, ou aí entra para o lado aquele, né, mais da arrogância de eu não preciso de terapia. Mas é um dos Não, mas signos nem que eu tanto isso menos. também, porque tem essa questão toda de para um virginiano abrir a intimidade dele, né? Como eu te falei, de segredo é uma coisa da gente. Para ele abrir intimidade, para ele abrir todas as barreiras que ele tem, todas as proteções, as cautelas que ele tem, ele vai ter que, como eu te disse, ele vai ser teu amigo. Para até chegar amigo, até realmente conquistar, ele sentir realmente firmeza e confiança naquela pessoa, demora um pouco. Tem que ter muita. Não é fácil. Eles são tão cautelosos que eu vou te Até dizer. o toque, né? Tu pode notar que virginiano não é como um taurino. O taurino vem, ele te abraça, ele te beija, né? Ele te aperta. O virginiano, ele estende a mão, né? E E olhe olha lá, lá. Não tem muito e olhe beijinho, lá. né? É aquilo ali meio, não. Vamos com calma, né? Contato físico também não é bem assim. Claro, isso, né? Um virginiano já com ascendente em touro, com uma coisa assim, tudo vai depender do mapa, né? Mas aonde a gente tem virgem, né? Como é onde a gente tem virgem? Como trabalha esse virgem? Que casa que tá, né? Que planeta que se tem virgem, né? Isso tudo vai influenciar muito no nosso mapa. Não, Na com nossa... certeza. E eles são tão cuidadosos, tão cautelosos, que eu vou te dizer, minha baleia branca é um virginiano. Sempre foi. Mas, paciência. E Minha aí, baleia. então, ela é a minha Moby Dick, né? Leonina, aquele instinto de caçador. E assim, de um modo geral, né? Para a gente identificar
acho que muita gente, talvez, olhando as lives também, vai ver que tem seus aspectos com os signos, né? Quando a gente faz um mapa, vou usar um exemplo contigo, tu fala onde é que estão todos esses signos em cada casa da gente, quais as influências? Os aspectos, né, entre os planetas, e também sobre o fundo do céu e meio do céu, né, ascendente, descendente, todos, não só planetas, tem as rodas arábicas também, tem cabeça do dragão, cauda, né, nó do sul e nó do norte. Tem vários outros, além dos planetas, tem outras coisas também, né? Que entram os signos. A Amanda, que é a minha sobrinha, como ela disse, oi é geral. Ela chega, oi, à distância, É geral. E é uma vez só. Eu não ouvi o azar do tempo. Dividam, né? Ó, beijo, dividam. Vem por aí. Um pedacinho. E então, semana que vem, librianos, a balança, o equilíbrio, mas que também muita gente fala que libriano tem a mania de ficar em cima do muro. Qual o verbo do libriano, Salacó? Eu amo. Uau! Então, gente, saímos do eu analiso, né? O libriano é mediador, né? Não é que seja em cima do muro. Ele é diplomata, ele é mediador, aquela coisa toda. Mas quando ele se desequilibra, meu Deus, né? Eu sei por ter mãe de Libra, né? Temos, gente, eu também temos de Libra, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo, tá? Não tem muito tempo, não tem um ano que a gente se conhece, mas a gente, assim... Eu acho que não faz um ano mesmo, né? Não. Mas a gente se identificou, acho que de outras vidas. O gosto pelo Egito, ambos leoninos, ambos que, né, veem todos os aspectos das pessoas e ambos com mãe libriana, gente. Então, assim, é muita coisa em comum mesmo. E aí, já fica o recadinho para as nossas mames, né? Que fiquem ligadas, que a gente vai soltar o verbo sobre os librianos, sobre como se relacionam, sua personalidade, sua luz e sua sombra, que é o que a gente tem procurado trazer para o pessoal. Que tenhamos uma semana abençoada, com muito discernimento virginiano. Cada semana, gente, eu aprendo algo assim para pedir de cada organização, né? Aproveitar que Virgem é essa questão toda de organizar, né? Eu tenho isso muito, porque eu tenho, como eu falei, Plutão e Marte em Virgem. Organização para mim é muito... E eu estou bem numa fase... Minha casa está Entendeu? Aqui, estou de reforma, né? Na frente aqui, a gente já fez agora lá nos fundos. Então, tira para cá e bota para lá. E tudo pela organização, né? Então, porque sem organização a gente não progride, a gente não vai... eu, a nível de casa, me falta um lado virginiano, como dona de casa, me falta um lado virginiano, mas eu costumo dizer que na minha bagunça organizada também eu me acho, né? Mas, assim, para o trabalho, para essas outras coisas, eu tenho esse lado. Então, que sejamos organizados, vamos aprender isso olhando para os virginianos, tirando isso como exemplo, pelo menos do seu lado positivo. Uma ótima semana a todos. Obrigadão por terem ficado com a gente mais uma noite. Beijo, Salacó. Beijo para todo mundo. Boa semana, né? Muito axé. Até. Tchau, tchau.